esses dois convidados na linha. Vou trazer um pouquinho aqui de cada um. O primeiro convidado é o escritor Rossano Cavallari, escritor e historiador, né? Graduado em História, escritor, fidelista, radialista e compositor. Publicou o Manual Prático de Filatelia, O Ninho dos Pica-Paus, Cruz Alta na Revolução Federalista, A Gênese de Cruz Alta, Os Olhos do General, porque Firmino de Paula foi um dos homens mais temidos do seu tempo, o general Firmino de Paula, Dicionário de Cruz Alta, Histórico Ilustrado, Harmonia Cruzaltense, Tradição e História na Maçonaria Gaúcha, e O Menino e Sua Aldeia, de Érico Veríssimo de Cruz Alta a Santa Fé, em fase de finalização. Foi secretário da Cultura de Cruz Alta, de 2005 a 2008, criou a medalha Pinheiro Machado, o Dia Municipal do Tropeiro, né? Entre outras informações. Vou dar uma resumidinha aqui. E também a escritora Sandra Denise Paula de Souza, especialista em gestão em educação, supervisão e orientação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, especialista em psicopedagogia institucional pela Universidade Norte do Paraná e pós-graduada em neuropsicopedagogia clínica pelo Centro Nacional de Ensino Superior, Pesquisa, Extensão, Graduação e Pós-Graduação. Graduada em Pedagogia pela Universidade Norte do Paraná, a Unopar. Foi gestora educacional na rede privada de educação infantil, professora, alfabetizadora e atualmente atua como supervisora pedagógica no Programa de Formação Continuada da Secretaria Municipal de Educação de Cruz Alta. Então tá aqui, né, as duas grandes figuras, Andrei, que estão lançando agora, então, o livro Tropeirismo, o Pouso de Cruz Alta e os Caminhos da Integração Nacional. E antes de passar a bola para eles, né, já tenho aqui em minhas mãos, mostrar aqui para a câmera, né, essa baita obra. Ontem ganhei de presente aqui do escritor Rossano Cavallari, inclusive ganhei de presente ontem um livro que eu procurava há anos, Andrei, há anos, né, que é o livro sobre a harmonia cruzaltense. Então eu fico muito feliz e honrado por já estar. Comecei a ler ontem, Rossano, já o Harmonia Cruzaltense, e estamos aí, né? Muito bom dia, Rossano Cavallari, muito bom dia, Sandra Denise Paula de Souza. Bom dia, não sei quem fala primeiro, mas bom dia de minha parte, bom dia, Sandra, bom dia, Fernando, todos os queridos ouvintes da cidade. Muito bem, Sandra também conosco em outra linha. Bom dia, Sandra. Perdemos a conexão com a Sandra aqui? Perdemos. Daqui a pouquinho eu retomo então, Fernando. Pois é. Queria que tu falasse um pouquinho, Rossano, né? Enquanto a gente retoma aqui a conexão com a Sandra também, um pouquinho aqui do livro Tropeirismo, da onde surgiu a ideia de escrever mais essa obra clássica aqui para a história da nossa região. Fernando, tu sabes muito bem que tu acompanha meus escritos, como se diz, né? Tem quase todos os livros que a gente escreveu, e tu podes notar que falta uma coisa aí no meio disso tudo para completar essa história de Cruz Alta. Ou seja, aquilo que formou a própria cidade, o ciclo social e cultural, que é o tropeirismo. Então, sem esse processo que aconteceu ao longo dos anos e que alavancou a própria economia desse lugar, não teríamos essa cidade importante no Rio Grande do Sul, que criou 222 municípios dentro do seu território, né? Então, o tropeirismo veio preencher uma lacuna, meu querido amigo Fernando, porque, na verdade, dentro da historiografia rio-grandense, pouco se tem, e muito se tem sobre o tropeirismo, mas quase nada se tem sobre os caminhos dessa região de Cruz Alta, onde surgiu o pouso da Cruz Alta e esses caminhos interligados com os povos missioneiros. Dessa forma, estamos aqui justamente para cumprir, né, oferecer aos leitores e aos educadores, inclusive, subsídios interessantes acerca desse tema que é fantástico. Legal. E a Sandra? Tudo bem, Sandra? Bom dia.
Ainda não? Nós estamos com um probleminha, acho que... Eu não sei se a Sandra não está com problema na internet dela lá, de repente. Eu vou conversando aqui com o Rossano, enquanto tenta estabelecer essa conexão. Pois é, Rossano, né? Uma coisa que eu acho muito interessante nessa questão da história aqui da nossa região é justamente isso, né? Como tu mesmo falou, faltava um quê a mais, né? E aí entra a questão do tropeirismo. Cruz Alta que começa, né? Na questão do charque ali também, né? Aquela questão dos tropeiros passando por ali e tudo mais. E no fim das contas, Cruz Alta, a grande e velha Cruz Alta, deu origem a tantas outras cidades, inclusive, para quem está ouvindo, Ibirubá é filha de Cruz Alta, né? Saiu do berço aí de Cruz Alta, foi Cruz Alta um dia, e a gente vê muito disso, inclusive, no livro O Ninho dos Pica-Paus, né? Então, eu acho muito interessante, Rossano, esse tipo de conteúdo. Inclusive, esse livro aqui que está nas minhas mãos, né? Esse exemplar, daqui a pouco a gente vai estar indo até a Biblioteca Municipal de Cruz Alta, né? Representando o escritor Rossano Cavallari, para entregar em mãos, né? Para o Jorge, bibliotecário... Ibirubá, desculpa. Né? Entregar em mãos, então, para o Jorge, né? Essa doação bacana aqui do lançamento. E a questão ou seja, conseguimos estabelecer conexão com a Sandra? E a questão desse livro, Rossano, tu até colocou aqui, né, um livro escrito por ti e pela Sandra. Como foi essa parceria para escrever essa nova obra? Sabes que, na verdade, assim, isso surgiu de uma demanda, de uma necessidade de que a própria Secretaria de Educação e as secretarias tiveram, em determinado momento, de inserir dentro dos referenciais e construir os novos referenciais curriculares para as escolas dos municípios. E dentro desses referenciais, as habilidades locais, Fernando, a parte da história, daquilo que você pertence, da sua cidade, elas deveriam ser inseridas, né, para o ensino sistemático nessas escolas. E o ensino do tropeirismo nada mais é do que um resultado desse estudo todo que a gente fez, desse debate, né, com a professora Sandra e os demais integrantes, enfim, professores do magistério, né, que estavam presentes assim, nessas reuniões, e a gente ajudou, inclusive, a constituir alguns elementos que fizeram parte, a partir de então, dos cadernos que compõem o referencial curricular municipal. E o tropeirismo, como não poderia deixar de ser, é uma das peças-chave. Sabes que o tropeirismo, a gente pode classificar de algumas maneiras. Falaste muito bem da questão das charqueadas, mas do ponto de vista histórico, de Cruz Alta, principalmente, foi um outro animal que deu todo esse processo como um recurso econômico, foi a mula. Eu estava vendo agora aqui até, na página 62, o quadro explicativo, jumento versus égua, mula, burro, né? Cavalo versus jumenta, né? Jumento versus jumenta e cavalo versus égua, né? São os cruzamentos, né? A mula é um animal híbrido. A fêmea se chama mula e o macho se chama burro. A gente não deve confundir esses animais, a mula e o burro, com o jumento. Esse jegue que a gente costumeiramente vê. Não tem nada a ver, né? A mula é fruto do cruzamento desse jumento com a égua, né? A mulher do cavalo, como se diz. E nesse processo todo surge a mula, que é um animal forte, um animal grande, de porte bastante avantajado, inclusive, e que era utilizado antigamente para o transporte de mercadorias e minérios, inclusive, porque a origem do processo do tropeirismo no Brasil se dá justamente pela necessidade de se utilizar o transporte de carga dos minérios em Minas Gerais, principalmente depois da descoberta do ouro. Então, os paulistas, eu falo paulistas, que inclui São Paulo, Paraná, naquela época era uma província só, eles descobrem na Argentina vários criatórios de mulas, que antigamente abasteciam as minas de prata de Potosí, na Bolívia, e que por esgotamento natural sobraram, tiveram um excedente muito grande desses criatórios, né, desses animais. Então os paulistas descobriram e começaram a circular por essa região, indo até a Argentina e levando até o Sudeste milhares de cabeças de mulas, né, como se diz, tropas enormes, comitivas gigantescas, para ser comercializados em São Paulo, na feira de Sorocaba, e de lá, então, para abastecer o comércio que necessitava, né, o comércio de transporte na região das Minas Gerais. Então, tudo vem por aí. Claro que nós tivemos, Fernando, e é interessante que a gente frise aqui,
o transporte, as tropas, não só de mulas. Nós tivemos também, como tu falaste, da charqueada, as tropas de gado vacuno, de gado bovino, que também é um processo inerente ao próprio gaúcho, de tanger o gado, né, nesse sentido. Nós também tivemos tropas de perus, na Serra Gaúcha tem muito disso, tropas de porcos, tudo isso é tropeirismo, Fernando. Mas em escala muito importante de valores, falo eu que o gado, e em primeiro lugar, naquele momento histórico do Rio Grande do Sul, a mula, foram os que dominaram o mercado, sem dúvida nenhuma. Com certeza. A gente já está com a escritora Sandra já? Bom dia, Sandra. Tá difícil, né? Bom dia, Sandra. Tá me ouvindo? Acho que não conseguimos a conexão com ela. Vamos tentando por aqui. Pois é, Rossano, e uma coisa também muito interessante, né? Eu não comecei a ler ainda esse que é o lançamento, né? Ontem eu estava tão naquela empolgação já de começar pelo Harmonia, né? Que era um livro que eu queria há muito tempo. Aí hoje de manhã eu estava dando uma olhadinha nesse teu novo livro, no teu e do Rossano e da Sandra aqui, e é interessante que para quem gosta também, inclusive ele tem bastante ilustrações, né? Não é só a escrita, tu tem bastante fotos históricas, isso já é uma marca dos teus livros, né, Rossano? Sempre bem ilustrado para que a pessoa consiga ficar imerso na história que é contada ali. Essas histórias, essas fotos, inclusive aqui eu estou na página 55, né? Tem a foto aqui: ao centro, o tropeiro Jeremias Ferreira Amado, ladeado pelos cunhados Coronel Victor do Moncel, né? E Reinaldo Vicente Lírio, né? Essas fotos históricas, como tu conseguiu elas? Nós tivemos algumas parcerias para fazer o livro também. Como tu podes ver, uma página anterior a essa foto, tem um personagem ali que é o Marco Túlio Magalhães Rosito, ele que nos cedeu, esse Jeremias é um dos parentes dele, então tem um acervo particular muito grande na sua casa. Então, veja bem, o Jeremias, ele foi um dos grandes tropeiros do município de Cruz Alta e tem vários documentos que comprovam, cartas inclusive, da sua comercialização desses animais, 1.000 e tantas mulas que ele trazia da Argentina e levava até São Paulo. Então, tem até, numa outra página ali, eu acho que é 57, nós temos as tornaguias, que são os documentos de exportação desses animais, e a gente conseguiu também essas imagens muito interessantes, inclusive com a marca das mulas que eram trazidas daquela região. Veja que o preço da mula em Cruz Alta, ela se torna uma grande referência. Você sabe que o soja tem uma referência em moeda que se chama bushel, né, que é uma marca de referência, enfim, para comercialização. Mas a mula de Cruz Alta, perante o mercado de São Paulo, tinha um preço especial diferenciado. Por quê? Porque essas mulas trazidas da Argentina e da fronteira, principalmente, né, em vários lugares da fronteira, ficavam nessa região do pouso da Cruz Alta, no entorno dessa velha cruz, por vários dias, meses até, invernando esses animais, nessas comitivas grandes, para passar o inverno e chegarem até a direção a São Paulo, já com esses animais bem fortalecidos. E isso valorizava muito o preço. Por isso que o preço da mula vinda de Cruz Alta tinha um outro valor. Veja que interessante, porque esses mercados antigos eram muito, muito inteligentes no sentido da valorização desses animais de acordo com essas distâncias e lugares. Por exemplo, esse Jeremias Amado aqui, ele tinha um entreposto com um parente seu na cidade da Lapa, no Paraná, que era uma outra parada que ele fazia e demorava mais um tempo até que os animais se refaziam dessa longa viagem e chegassem em Sorocaba liso de pelo, como se chama, e aí valia um preço bem superior às demais e ganhavam mais dinheiro com isso também, né? Uhum. Parece que já conseguimos agora o contato com a escritora Sandra. Bom dia, Sandra. Consegue me ouvir agora? Consigo sim. Agora sim. Agora conseguimos. Então estamos na linha aqui com a Sandra Denise Paula de Souza, especialista em gestão em educação, supervisão, orientação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e especialista em psicopedagogia institucional pela Universidade Norte do Paraná. Sandra, como foi escrever esse livro? A mesma pergunta que eu fiz pro Rossano, faço para ti. Como é que foi escrever esse livro? E em parceria aí com o Rossano, que já vem de obras também, né, já publicadas.
Bom dia, Fernando. Bom dia, Andrei. Bom dia, ouvintes. Bom, realmente foi uma experiência única. É a primeira vez que eu me envolvo, assim, numa escrita tão longa, acostumada com artigos científicos, né? Acostumada mais voltada para essa área da educação. Então, participar de uma pesquisa tão ampla como foi desenvolvida durante meses, né? Foi uma experiência realmente ímpar na minha vida. Muito bem, muito bem. Até eu estava conversando aqui com o Andrei, o livro, né? Ontem o Rossano me presenteou com esse livro, inclusive aqui daqui a pouco eu volto a falar, vou levar um exemplar, né? Representando vocês ali para a biblioteca. Uma pergunta que eu até coloco, o Rossano comentou que estavam já fazendo, né, o lançamento ali em Cruz Alta. Quando que vocês lançaram o livro? Foi a semana passada ou foi semana retrasada? Agora até não me lembro o dia certo do lançamento. Bom, o lançamento oficial realmente aqui em Cruz Alta vai acontecer amanhã, então, dia 21, né? A gente vai fazer um pequeno evento em frente à prefeitura, a praça principal da cidade. O livro chegou há poucos dias, está saindo quentinho do forno, mas a gente quer fazer esse momento especial com a comunidade cruzaltense, né? Com certeza. Outra pergunta que eu até coloco, uma pergunta não, né? Aqui comentando um pouquinho sobre o livro, né? Até tu colocou, Sandra, nas questões dos artigos, né? E toda a obra ela tem que ser embasada em fatos históricos, né? E artigos e tudo mais. Juntar para todos essa quantidade de informações, né? E aqui também fica a pergunta estendida também ao Rossano. Quanto tempo levou para conseguir concluir mais essa obra? Foi difícil? Como é que foi colocar todas essas informações e ideias nas páginas dessa nova obra? Isso, Fernando. Realmente foi um trabalho demorado, que exigiu bastante estudo, muita discussão. Eu considero que a principal, que deu um resultado tão positivo, um livro elaborado assim, num formato bonito, num formato que vai servir para aquele aluno lá dentro da escola, para a pesquisa do professor, um livro que vai, na mesma medida, proporcionar ao leitor um deleite, né? Para que conheça a história, não só de Cruz Alta, mas como toda a região, com esse tema que é interessantíssimo, né? Então, as discussões foram longas, durante várias horas, muito estudo. Inclusive, eu considero que o Rossano é uma pessoa que apaixona, né? Ele é apaixonado pelo tema, por tudo que ele escreve, e ele consegue realmente envolver o leitor. Então, eu tive que auxiliar ele para deixar esse livro num formato organizado, que servisse realmente como material de pesquisa para estudantes, para as escolas. Então, esse foi o maior objetivo no meu trabalho dentro dessa obra, né? Exatamente, até aqui ó, a descrição do livro já dá uma ideia muito clara, né, de mais uma grande obra que vem por aí. Tropeirismo, Pouso de Cruz Alta e os Caminhos da Integração Nacional. Tropeirismo foi uma fase de desenvolvimento que todos os povos da humanidade vivenciaram em algum momento de sua história. No Brasil, o tropeirismo se constituiu num fenômeno histórico que teve papel fundamental na integração geográfica, econômica, social e cultural do país. Foi um dos principais responsáveis pela formação da identidade do povo gaúcho e brasileiro, embora com diferentes características típicas de cada região. Além de proporcionar o surgimento de cidades importantes ao longo de suas rotas, foi o difusor de cultura nos pousos e paradas. Além disso, foi o principal meio de transporte do país utilizando animais de carga, especialmente os muares, para movimentar mercadorias ou tropas através de caminhos que foram se consolidando com a atividade. Dentre as cidades que surgiram do ciclo do tropeirismo, Cruz Alta foi uma das mais importantes. O local marcado por uma cruz jesuíta tornou-se o pouso de Cruz Alta para milhares de tropeiros que conduziam animais para comercialização em Sorocaba, em São
São Paulo. Esse trabalho apresenta uma visão ampla do tropeirismo com recortes de âmbito regional e tem como objetivo oferecer subsídios para educadores, alunos interessados em geral no assunto. Só aqui já faz com que a gente... Eu digo assim, é um prazer indescritível ter uma obra dessa em mãos, né, Andrei? Exatamente, né? Parabéns à Sandra, parabéns ao Rossano, obrigado pela oportunidade que nos deram aqui de conversar ao vivo conosco. Eu dei uma folhada no livro rapidamente, gostei, achei um livro muito fácil, né, de se compreender e de aprender e que prende o leitor. Isso é interessante também, né? E não é o primeiro do Rossano, acho que a Sandra também já tem um currículo gigantesco aí, então a gente não esperaria outra coisa senão isso desses dois, né, Fernando? Exatamente, inclusive, uma ideia ontem conversando com o Rossano é de um possível lançamento, trazendo então a Sandra e o Rossano aqui para Ibirubá. Volto a dizer, daqui a pouquinho, já até acionei o Jorge aqui, o nosso amigo aqui da biblioteca. Daqui a pouquinho, então, já vou tá indo para lá para a gente começar a buscar esses trâmites ali, né, para fazer um lançamento aqui na Casa da Cultura, né, Andrei? Porque falar em tropeirismo também é lembrar aqui da cidade de Ibirubá, porque é filha de Cruz Alta e está aqui dentro desse território, né? Então, com certeza, um lançamento aqui seria nota 10, né, Rossano? Exato. Sabe, Fernando, eu fico pensando, hoje nós temos uma grande cidade que é Ibirubá, nesses caminhos por aqui, mas, voltando ao passado, quantas milhares de cabeças de animais cruzaram por esse território em pleno século XIX, né, pelo meio desses campos, dessas picadas, né, pousando nesses matos, nas matarias, onde hoje são cidades, onde hoje é Cruz Alta, onde hoje é Santa Bárbara, Ibirubá, Passo Fundo, Vacaria, Lages, Castro, Lapa, Guarapuava, Ponta Grossa, Sorocaba, São Paulo. Vejam tantas cidades e poucas que citei, daquelas que surgiram pelo ciclo do tropeirismo e hoje são grandes referências brasileiras, assim como cidades de potencial. Então, o que eu tenho a dizer, assim, agradeço a parceria da professora Sandra, de fato, porque o rumo pedagógico do livro que estava faltando, eu às vezes, como ela foi muito clara em dizer que eu me empolgo muito, sou aquela coisa de... a emoção e a razão se uniram, parece, para fazer esse livro, entende? Então é interessante porque a gente está oferecendo para as pessoas um tópico de estudo que é muito abrangente e muito desconhecido nessa região. Porque nós temos vários livros, só para complementar, Fernando e Andrei, nós temos vários livros de tropeirismo no Rio Grande do Sul que abordam esse tema de forma interessante, mas assim, há uma carência muito grande dessa visão do lado da Estrada das Missões, ou seja, porque são vários caminhos, como vocês podem ver nesse livro aí, meus amigos aí da Rádio Cidade, da 104.9 Rádio Cidade de Ibirubá, né? Então nós temos vários caminhos nessas páginas do livro, e você pode ver que um desses caminhos se chama o Caminho das Missões, que os tropeiros utilizaram as primitivas rotas que os índios missioneiros usavam para a extração da erva mate. E isso é importante porque é uma consolidação do povoamento dessa região através do tropeirismo, porque as famílias vindas do Paraná e São Paulo começam a migrar para essa região em busca desses animais e muitas se interessam em ficar pelo lugar, pela boa terra e pelo preço, enfim, pela condição de adquirir sesmarias e terras por aqui, e aí vai se constituindo ao longo dos anos esses núcleos habitacionais no entorno desses pousos de tropas, que eram justamente elementos criados para abastecer essas levas de viajantes, os tropeiros, que se aquerenciavam momentaneamente por esses pousos. Então surgiam os armazéns, né, os locais de ferrarias, selarias, e ao longo dos anos isso se constituem núcleos habitacionais. E quando não tinha mais condições de ser apenas um núcleo habitacional, houve a necessidade de pedir a fundação oficial do povoado, que foi o que aconteceu com Cruz Alta, capitaneado por João José de Barros, um dos tropeiros mais famosos do Brasil e o fundador de Cruz Alta. Olha só que legal, inclusive até eu estava dando uma olhadinha aqui, Cruz Alta,
Cruz Alta que dizem, né, poderia ser até o epicentro do Rio Grande do Sul, né, pela questão histórica. A gente tem ido bastante a Cruz Alta, Rossano, né? A gente gravou algumas matérias na própria estação ferroviária, a gente gravou uma matéria na Lenda da Panelinha, né, gravamos uma matéria no cemitério municipal de Cruz Alta. A gente tem ido bastante, né, até a região de Cruz Alta pela questão histórica, e é interessante porque tudo que a gente vê muito de história ligado ao Rio Grande do Sul, querendo ou não, de alguma forma tá engatado ali em Cruz Alta. Eu até estava vendo ontem, Rossano, tu que é um historiador, é correto afirmar que Cruz Alta já foi sitiada pelas forças imperiais e que Giuseppe Garibaldi teria ido até Cruz Alta? Cruz Alta foi, não só isso, Fernando, Andrei, Sandra, Cruz Alta foi capital de um país independente do Brasil, no ano de 1841, no mês de janeiro, porque havia a República Rio-Grandense, que era uma república independente. Nós proclamamos a nossa independência, os gaúchos, através da República Rio-Grandense, em 1836, com o General Neto, né? Então, a partir desse momento e até 1845, quando há o final da Revolução Farroupilha, nós tivemos um país independente lutando contra uma nação imperial, né? Então, nós tivemos, a partir de janeiro de 1841, a instalação da sede do QG oficial do Alto Comando dos Farrapos em Cruz Alta, que aqui estiveram o Bento Gonçalves, a Anita Garibaldi, o Giuseppe Garibaldi, inclusive a Anita estava com um bebê de colo, que era o Menotti, que fazia pouco que tinha nascido, né? O Domingos José de Almeida, Davi Canabarro, todos esses personagens importantes estavam aqui na cidade de Cruz Alta. Tem um livro escrito sobre que o Giuseppe Garibaldi escreveu, as memórias dele, que ele cita momentos em que ele esteve no comércio de Cruz Alta tentando comprar tecidos, que ele cita como fazendas, e que um conterrâneo seu, um italiano, se negou a vender fiado para ele, inclusive. Garibaldi. Veja que os italianos desde aquela época peleando pelo comércio. Eu não vou vender fiado para ti, não. Vai embora daqui, não vai me pagar. E aí, veja que interessante, porque também nós tivemos um fato muito curioso sobre Cruz Alta, aproveito aqui esses instantes, porque além de ter sido a capital de um país independente, nós, antes disso, pertencemos à Argentina. A cidade de Cruz Alta pertenceu à Argentina, tu sabias disso? Não, essa eu não sabia. Fomos irmãos, então? Vou te explicar por quê. Essa semana eu recebi até os documentos de um amigo meu que mora no Uruguai, que é um pesquisador do Instituto Histórico e Geográfico, e inclusive coloquei no dicionário de Cruz Alta na segunda edição, que são os documentos de 1828, portanto, alguns anos antes da Revolução Farroupilha, de que o Fructuoso Rivera, um general uruguaio, que se tornou o primeiro presidente do Uruguai, ele invadiu o Rio Grande do Sul em 1828 e instalou em Cruz Alta uma comanda, ele chamava de comandateria regional, né, para daqui de Cruz Alta coordenar todo o processo das missões e incorporar o território à Argentina. Por poucos dias, uns 15, 20 dias, a cidade de Cruz Alta e mais a região das missões pertenceram à Argentina. É um momento muito interessante e histórico de reflexões. E não é à toa, Fernando, André e Sandra, que mais adiante, em 1857, por aí, o pai do senador Pinheiro Machado iniciou a partir de então um processo de emancipar o território de Cruz Alta e das missões do Rio Grande do Sul. Era o território de missões, cuja capital seria Cruz Alta. Por 3 vezes foi tentado isso. Na última vez, o próprio imperador, na segunda vez, o próprio imperador, Dom Pedro II, não aceitou. Disse que não era momento de divisão no território brasileiro, que estavam se aventando naquele momento, porque haviam discussões gigantescas nos municípios, nas cidades, sobre essa emancipação de Cruz Alta, que queria se tornar um território independente do Rio Grande do Sul. E isso eu falo, e isso aí tá os documentos que comprovam tudo. Isso aí no livro, inclusive, da maçonaria que tu tens aí, Fernando, da Harmonia Cruzaltense, tem todo o movimento, porque foram principalmente os maçons de Cruz Alta que queriam fazer essa emancipação através da Câmara de Vereadores. Inclusive, uma das cidades que embirrou para que isso não acontecesse foi Passo Fundo,
que não estava aceitando naquele momento, e aí começou a esfriar esse movimento. Mas a coisa quase aconteceu. Olha só que bacana. Até eu tenho o livro, né? Caserna, né, do capitão Silvio Luzardo, de Cruz Alta, que ele fala, né, que Cruz Alta é o epicentro do Rio Grande do Sul, né, e é interessante, né, porque todas as histórias gaúchas, de uma forma, estão alinkadas com Cruz Alta. Então tá aí, né, mais uma baita obra, Tropeirismo, o pouso da Cruz Alta e os caminhos da integração nacional. Com certeza, mais uma excelente obra. E eu te pergunto, Rossano, quanto tempo ainda até sair um novo dicionário de Cruz Alta? Porque esse aí, o primeiro, para quem não conhece, recomendo muito, eu sempre falo aqui, né, dicionário de Cruz Alta, do Rossano Cavallari, inclusive tem até aqueles termos que a gente ouvia muito em Cruz Alta, né, aquelas gírias, né, que eram utilizadas ali. E o segundo, Rossano, quando que sai? A gente está em fase não de conclusão, mas de transformação, digamos assim, né? Adaptação, porque surgiram muitos novos verbetes e surgiu a necessidade também de correção de todos os verbetes existentes, porque tem muita gente que ganhou mais prêmios, tem gente que morreu, então tu tem que atualizar o dicionário, né? Sim. Todos os 2.500 verbetes antigos, e agora mais não sei quantos, vai dar umas 500 páginas, aproximadamente 500 e poucas páginas. E eu quero até agradecer a professora Sandra por ter sido um baluarte nessa defesa do debate, puxou o debate, puxou, digamos assim, a conversação junto com os professores dentro da formação continuada do município de Cruz Alta, e creio, Fernando, da importância disso aí, porque se não fosse isso, talvez o livro nem tenha surgido, né? Porque surgiu também dessa necessidade, né, professora Sandra? Eu que agradeço, Rossano. Sabe que tu foi parceiro nessa construção dos documentos, né, de referências locais aqui de Cruz Alta. Não poderia ser outra pessoa para fazer parte dessa construção, junto com os professores, porque realmente, como todo mundo pode perceber, ele, no diálogo com as pessoas, levando o conhecimento que ele tem, ele acaba mostrando a importância de manter viva esse elo com o passado, né? Manter viva a permanência de valores ligados ao tropeirismo, à história do município, é fundamental. Então, eu que te agradeço, né? Os próprios documentos, a base, é um documento que normatiza a educação, né? E define os direitos de aprendizagem que todo o aluno, todo estudante tem direito. Desde os anos iniciais até os anos finais, desde a educação infantil, né, até o ensino médio, toda a educação básica. Então, nós não poderíamos deixar de valorizar a história local, as especificidades que fizeram parte do nosso município. Então, realmente foi uma construção muito bonita, junto com todos os professores, junto com esse historiador, com a parceria entre a Secretaria Municipal de Educação de Cruz Alta e as universidades. Então, várias entidades estudando juntos, né, valorizando a cultura local, a história local. Eu acho que foi um trabalho muito bonito. Só tenho a agradecer mesmo. Até deixa eu perguntar aqui para a Denise, professora Denise, você não é cruzaltense? Não, eu não sou cruzaltense, eu sou de Palmeiras das Missões. Palmeiras das Missões, aqui pertinho? Isso, pertinho. Mas eu só nasci em Palmeiras, vim para cá pequenininha. Eu me considero cruzaltense. Que bacana, que bacana. Hein, Fernando, eu falei isso, eu fiz esse link com a Sandra, justamente certamente nós temos, ouvindo a Rádio Cidade nesse momento, vários professores, várias professoras aí ligados ao magistério, enfim, às secretarias que atuam em sala de aula ou não, que tem essa oportunidade agora da gente oferecer esse trabalho para esse estudo, né? Por isso a necessidade que a gente tem também de expandir a ideia desse trabalho, desse livro, em cidades da região. E aqui a gente está aberto, então, ao diálogo com vocês de Birubá. Eu quero deixar bem claro que a gente tem o interesse em participar de um lançamento aí na cidade de Birubá e nos colocamos à inteira disposição de todos aí da população, oferecendo esse trabalho que foi feito com muito carinho, muito denodo, né, muito esforço. Em épocas de pandemia, você lançar um livro já é uma grande vitória dentro da cultura, porque está tudo abafado, aparentemente, nada se cria, nada pode fazer. Então,
produzir cultura em tempos de obscuridade da saúde ou outros tempos políticos é uma grande vitória para todos nós. Estamos aqui nos oferecendo para isso também. E quero, Fernando, Andrei e Sandra, agradecer publicamente também a uma pessoa que é da cidade de Viamão, o Walter Fraga Nunes, que é um grande biólogo, mestre em botânica. Ele é um dos integrantes do Conselho Permanente de Cultura da cidade de Viamão e foi quem nos auxiliou justamente na interligação de correção de alguns elementos ligados à morfologia, biologia desses animais que a gente coloca aqui dentro do livro, e também uma observação muito importante que ele nos faz, uma espécie de correção de alguns elementos ligados ao tropeirismo, já que ele é um dos criadores de mula, enfim, e tem essa um grande amigo seu, que é o Marco Aurélio Angeli, da cidade de Taquara, que é um outro criador de mulas e que ajudou, inclusive, a corrigir a parte do glossário final desse livro. Então, nós temos várias parcerias de peso, e quem faz o prefácio desse livro, Fernando, é a professora Lucila Sgarbi Santos, da cidade de Bom Jesus. Para quem não sabe, a Lucila é tida como a madrinha dos tropeiros no Rio Grande do Sul. Ela que criou o Seminário Nacional do Tropeirismo, o famoso Senatro, na cidade de Bom Jesus, na qual, a cada 2 anos, milhares de pessoas ficam ligadas nesse seminário, porque vem gente da Argentina, do norte, do sudeste do Brasil, Uruguai, para debater assuntos ligados ao tropeirismo, e deixou um grande legado através de obras publicadas, inclusive. Muito bacana, até mandar um abraço aqui, ó, a minha mãe, a Beatriz Silva, ali de Cruz Alta, né, da área da saúde, mandando um abraço para ti, Rossano, e o meu pai, Juarez Cooper, lá de Passo Fundo, pedindo aqui, mande um abraço ao Rossano e lembre ele sobre nossas conversas e meditações sobre esoterismo e simbologia e também sobre selos e moedas, entre outros, né, tá dado o abraço, então. Pois é, grande Fernando. Abraço. Eu quero, tô no livro aqui na página Curas e Simpatias, a medicina tropeira, né? Os tropeiros também adoeciam. Era comum levarem, além do flame, a lâmina para a sangria, ferro para cauterizar, pinga, cinza, querosene com fumo e sal. Contavam também com as plantas medicinais da região. Os tratamentos eram baseados em recursos empíricos, plantas, na fé, né? Rezando muito aí, nas crendices, simpatias. E é um método ainda utilizado no interior, quer dizer, quem saía para as tropeiras aí acabava tendo que levar a sua própria medicina, né, Rossano? Tu sabe, André, que uma tropeada é uma das coisas mais difíceis que aconteciam. Eu quero conduzir vocês, depois que vocês, o pessoal que está ouvindo, que vai adquirir o livro, ou vocês aí da rádio que já estão com o livro na mão, tem uma passagem do capítulo chamado Tropeada, que eu não estou conseguindo ver a página agora aqui, porque estou sem óculos, inclusive. E isso acontece com a gente também, né? Tropeada, uma tropeada. Vamos ver aqui onde é que está a tropa, tropeiros relacionados. Eu não estou conseguindo ler aqui, mas em todo caso tem uma tropeada, que é um relato fantástico de uma tropeada feita no século XIX por um cruzaltense, né? E esse relato narra o cotidiano das dificuldades da tropa em seguir caminho em direção... Por exemplo, ele vem de Ponta Grossa buscar em Cruz Alta 550 mulas e volta por outro caminho. Então, essa narrativa dessa longa viagem é um desespero que dá na gente de ver... aqui está, uma tropeada de mulas, narrativa, página 121. Vamos ver. Oi? 121. Então esse cara se chama Reinaldo Silveira Loureiro. É um tropeiro cruzaltense nascido no Lagoão, interior do município de Cruz Alta, e ele faz então um diário com o relato de viagem de Ponta Grossa até Cruz Alta no ano de 1891, desculpem, e partiu de lá e veio buscar as 550 mulas. E vocês vão notar que a viagem de volta, que levou vários dias, meses, de 35 dias, digamos assim, de viagem, choveu 30. O homem perdeu muitas mulas
no meio do caminho, afogadas, que fugiram, morreram por motivos vários. Então, é um relato maravilhoso das imensas dificuldades que aconteciam durante uma tropiada e que a gente não tem o mínimo de informação hoje para dizer. Né? A gente sabe de pequenas tropiadas que eram por caminhos curtos, mas por caminhos que atravessavam hoje 3 estados do sul do Brasil, levando por diante 550 bulas. Ah, meu Deus do céu. É uma coisa muito louca, vocês sabem. E só acompanhando essa narrativa para ter uma noção dessas dificuldades. As chuvas torrenciais, o lugar de pouso, né? Os rios cheios para atravessar com essas tropas de animais. Imagina, não tinha pontes. É uma coisa maluca, né? Tu sabe, Rossano, que essa semana agora, a gente fez uma matéria num cemitério muito antigo, até aqui de Cruz Alta. Ontem até te comentava sobre isso, até vou te passar os nomes depois, que eu tinha ficado de passar, acabei esquecendo. E tu sabe que a gente chegou lá numa mata completamente fechada, né? E armado de um facão, né? Eu tive que abrir uma picada para conseguir ter acesso ao cemitério. E aí, nesse momento, tu para refletir, né? Foi difícil chegar até o cemitério ali, né? Com o facão, né? Isso que estávamos duas anfitriãs e a minha mulher, né? Então tu imagina tu ter que abrir picada por esse estado gigantesco, né? Que a gente tem aqui do Rio Grande e outros também, os tropeiros, porque levavam toda uma tropa, carga, e muitas vezes tinham que entrar por mato adentro, né? Então tu imagina a dificuldade e o problema que era isso naquele tempo, né, Rossano? Não tem dúvida, uma grande dificuldade. E aí dentro do livro tem algumas teses, inclusive, do protagonismo desse personagem que fundou Cruz Alta, o João José de Barros, e ele atendeu um pedido, inclusive, do Dom João VI, para interligar esses caminhos antigos para que a passagem das tropas militares tivessem mais fluxo nessa região das Missões, porque naquele período, por volta do início do século XIX, 1815-16, havia uma guerra iminente com os governos do Prata aqui, né, que estavam instalados, e o Brasil defendia suas fronteiras naquele instante. Então é isso, acho que nós temos algumas nuances importantes para estudar e vamos em frente, né? Rossano, deixa eu só tirar uma dúvida, quando você cita Lagoão aqui como Cruz Alta, né? É o Passo do Lagoão aqui onde fica hoje 15 de novembro? Fortaleza dos Valos, seria aquela região ali? É muito provável que seja, porque havia uma instância muito grande ali da família do Biriva Manuel Gomes de Moraes, que é o pai do Procópio Gomes, que é nome de rua aqui em Cruz Alta, que inclusive, gente, esse personagem que faz essa piada, que tem o diário, ele diz que parou no Lagoão, estância onde nasceu, e foi conversar com o Procópio, que era compadre dele. Então, veja bem, né, que eu quero te dizer que eu acho que era nesse lugar mesmo, porque era tudo de Lagoão, que hoje é no interior do município, hoje é ali Fortaleza, Ibirubá, essas outras redondezas ali, existiam muitas instâncias de criação de gado e eram famosas na época por esses personagens, esses coronéis que habitavam esses lugares e moravam por ali. Eu quero mandar um abraço para cá a gente também, ó, lá, né, que é a gestora das Terras Encantadas do consórcio turístico, Carol. E é uma grande amiga nossa também. Isso, deu um cortezinho aí, mas eu entendi a Carolina, Carol aqui da Rota das Terras Carolina Encantadas. Lopes. Isso aí, né? Bom, da minha parte eu agradeço, eu vou pegar esse livro depois e dar uma espiada bem tranquila nele, viu, Fernando? Com certeza, com certeza. Daqui a pouquinho, então, estamos também indo conversar com o Jorge aqui, já para começar a elaborar a vinda do Rossano e da Sandra Denise para cá, porque vai ser uma grande honra, né, André? E com certeza vai ser uma honra trazer vocês dois pessoalmente aqui no estúdio, né, pra gente trocar uma ideia legal, um debate bem interativo, porque histórias é o que não falta. E conversando com o Rossano, história é o que não vai faltar, né, porque é muito conteúdo. Agradecer a presença do Rossano, da escritora Sandra Denise Paula de Souza, e deixar aqui as considerações finais, né, quais são agora o que se espera agora desse grande lançamento, né, trazendo mais aí um livro, quais são os planos agora, Rossano e Denise? Ó, de minha parte, assim, a gente está fazendo um lançamento amanhã em praça pública, com todos os cuidados necessários,
né, da vigilância sanitária, tivemos um croquis de todos os preparativos que a gente fez para evitar as contaminações, até porque Cruz Alta, você sabe muito bem, nós estamos com a bandeira vermelha e um número muito elevado de casos que lotou praticamente todas as UTIs aqui dos hospitais de Cruz Alta. Tivemos já 39 óbitos, né, e mais de 2.000 contaminados. Então tem que se tomar cuidado. E esse livro novo é mais um que chega para somar mais um filho que está no mundo. E tu me falou uma coisa muito interessante, eu tenho muita história para contar, mas tu conversar com a Sandra a respeito da educação, eu não sei quem é dos dois mais tagarela, porque cada um fala dos seus assuntos, assim, e a coisa flui de um jeito que é impressionante. Mas então eu agradeço a oportunidade, deixo com a professora Sandra aí as considerações finais e o chamamento para vocês, então, se a gente for em Ibirubá, beleza. E aqueles que estão ouvindo agora a gente, nesse sábado amanhã, das 8h30 da manhã até o meio-dia, estaremos na praça ao lado da banca de revistas, em frente ao Correio, comercializando os nossos livros e fazendo uma para você. Muito bem. Sandra, obrigado também pela disponibilidade, minha querida. Eu que agradeço o convite, Fernando. Agradeço muito mesmo poder participar desses momentos aí de divulgação do material, do livro, né, dessa obra tão importante. E dizer que estão convidados também a virem a Cruz Alta, participar desse pequeno evento que a gente vai promover ali na praça, né? Como o Rossano bem coloca, todos os cuidados estão sendo tomados, né, para, primeiramente, sempre o cuidado com a saúde, né? Mas, com certeza, vai ser um momento muito importante para nós, enquanto escritores, né? E para a comunidade também, que vai receber, estava esperando ansiosos por esse momento, por poder pegar a obra física na mão, né? Pegar ela, levar para casa e se deliciar com esse momento histórico vivenciado por todo o nosso país. Muito bem, obrigado, Sandra. Rossano, mais uma vez agradecemos aí, né, a companhia e está convidado também a vir aqui na Rádio Cidade, Jornal Alto Jacuí, quando estiver passando por Ibirubá para a gente conversar aqui ao vivo. Será um prazer. Muito bem, fechamos então, Fernando Couto. Fechamos. Agradecer novamente